Olá, seja bem-vindo a esse canal, sou o professor Carlos. Vamos aqui para mais uma solução de problema. Essa aqui, inclusive, foi pedido de um inscrito aí do canal, de um estudante. Vai aí, então, a solução. É a questão número 40 de Física da prova do vestibular UNEB do ano 2024. Ela fez esse pedido já há alguns meses aí, eu, no atraso, estou gravando agora. Mas, enfim, vamos lá, então. A questão, ela diz o seguinte: observando o circuito elétrico de uma das partes dos elementos de um automóvel, o amperímetro A, o voltímetro V, podem ser considerados ideais e o resistor R é ôhmico, pois sua resistência é constante. Considere uma pilha também ideal com a resistência interna desprezível, que pode ser conectada aos trechos 1, 2 e 3. Quando a pilha for ligada a um dos trechos, os outros estarão em curto-circuito. Para que a indicação do amperímetro e do voltímetro V sejam capazes de permitir o cálculo do valor da resistência do resistor ôhmico R, a bateria deve ser conectada em... Bom, então tá aí. A gente tem a situação de um circuito. Vou tentar desenhar esse circuito aqui. Esse mesmo circuito, a gente tem aqui um ponto aberto, um amperímetro, aqui uma conexão com um resistor R, aqui um ponto aberto de novo, outro ponto aberto que conecta com esse que é aberto e aqui também aberto. Aberto, aqui a gente tem um voltímetro e aí conecta com esse. Bom, aqui fica a conexão 1, aqui a conexão 3 e aqui a conexão 2. Muito bem. Aonde a situação é a seguinte: aonde eu devo posicionar uma pilha? Quando eu coloco uma pilha, a pilha vai ser a fonte de energia, né? Então ela vai distribuir corrente elétrica através do circuito, né? E aí esse circuito precisa fazer com que esse amperímetro meça a corrente elétrica que passe pelo resistor e possa apontar, no caso, a, a como é que eu posso dizer? Possa apontar o valor da resistência. E ao mesmo tempo, o voltímetro deve medir a diferença de potencial entre os terminais do resistor, né? Também apontando qual é que é o valor da resistência. Bom, para isso, é necessário se atentar a dois conceitos aqui. O primeiro deles é o seguinte, é o conceito de amperímetro, né? O amperímetro, ele é um aparelhinho que ele tem de especial? Ele tem uma resistência praticamente nula, ou próxima de zero, né, pelo menos. E ele serve para medir a corrente elétrica. Ele mede a corrente elétrica. Isso é importante. E ele mede a corrente elétrica, portanto, a corrente elétrica precisa passar por ele. Se ela passa por ele, ele deve ser instalado em série. Instalado em série com, nesse caso aqui, a carga, né, com o resistor. Legal? Ele precisa ser instalado em série. Ele mede a corrente elétrica, deve ser instalado em série, porque a resistência dele é praticamente nula. Então a corrente passa tranquila por ele, sem impedimentos. Pelo menos deve ser assim, no amperímetro ideal. Agora, vamos entender o voltímetro. O voltímetro, por sua vez, ele tem uma função de medir a diferença de potencial entre os terminais do resistor. DDP entre os terminais do resistor R. Legal? O voltímetro, ele tem uma resistência muito grande. A resistência que, no ideal, essa resistência ela é infinita, né? Ela tende a infinita no voltímetro ideal. No caso dos voltímetros comuns, é uma resistência que é apenas muito maior que a resistência do circuito, né? Legal? Então, o voltímetro ideal tem uma resistência muito maior que a resistência dos circuitos. Melhor, o voltímetro ideal tem uma resistência infinita, mas um voltímetro comum real tem uma resistência muito maior que a resistência dos circuitos. Um amperímetro real tem uma resistência que é próxima de zero. Um amperímetro ideal tem uma resistência nula. Tá? Só para deixar claro. Nesse caso, se ele tem uma resistência praticamente infinita, como é que ele deve ser instalado? Ele deve ser instalado em paralelo ao circuito.
Paralelo deve ser a instalação. Paralelo a R, que é o resistor. Então, dado esses conceitos aqui, a gente agora pode começar a pensar. O que aconteceria se eu colocasse a minha pilha no ponto, por exemplo, 3? Se eu coloco a minha pilha aqui no ponto 3, vamos ver o que acontece. Vamos simular isso aqui. Se a pilha vai para o ponto 3, então, digamos que eu coloque a pilha aqui, nessa situação, né? Ela vai gerar corrente, a corrente vai vir aqui, tentar passar pelo voltímetro, mas aí ela já é barrada. Então, ela já é barrada aqui, portanto, ela vai pelo outro lado, passa direto pelo amperímetro e passa pelo resistor, né? A gente conseguiria medir, talvez a corrente elétrica, mas não a resistência direito, né? Porque o voltímetro está em série com a pilha, então ele vai barrar a corrente. Não é o ponto ideal, a posição ideal. A posição ideal é que a corrente nem sequer passe por ele, ou tente passar por ele, né? Que tenha um caminho livre para o outro lado. Então, se a gente tenta instalar isso no 2, o que aconteceria? Se a gente colocasse a pilha aqui no ponto 2, vamos imaginar aqui a pilha no ponto 2 agora. A corrente sai daqui, do ponto 2, aqui ela se divide. Uma parte vai para o lado do amperímetro, outra parte vai para o lado do voltímetro. A parte que vem para o lado do voltímetro, ela tenta atravessar o voltímetro, mas é barrada por ele, né? A parte que vai para o amperímetro passa direto, ok? E mede a tensão. Tem só um problema. A tensão que seria medida aqui pelo amperímetro, ela mede a corrente que vem da queda de tensão, tanto do resistor quanto não, nesse caso, a pilha não teria resistência interna, né? Ele disse aqui que a pilha tem resistência interna desprezível. Tá aqui. Então tá, ele mede, o amperímetro mediria direito, desse jeito. Mas o voltímetro não, porque o voltímetro mediria a queda de tensão, tanto no resistor quanto na pilha juntos, né? Porque existe aquela equação do gerador, né? Quando a gente tem, nesse caso aqui, a força eletromotriz e o resistor, aí nós teríamos uma queda de tensão aqui que é U, e esse U valeria a resistência vezes a corrente mais a força eletromotriz, né? Uma equação ou do gerador ou de um receptor. Não daria certo. Então a posição correta só poderia ser na 1. Aí tanto é que se a gente fechar o circuito com 1, a pilha ali no 1, né? Aí tanto faz como fez se eu coloco ela nessa posição ou inversa, né? Vou colocar o positivo para cá, o negativo para cá. Na posição 1, aqui tem o amperímetro, aqui tem o resistor e aqui tem o voltímetro. Perceba, nessa posição, ficamos com o seguinte. A força eletromotriz está aqui, então ela gera corrente. A corrente vem, atravessa o amperímetro. Então, o amperímetro registra a medida da corrente, como ele tem que ser. Ele está, inclusive, em série com a energia do circuito, né? E com o resistor ao mesmo tempo. Então, ele está em série no circuito, perfeito. Aí, registra o valor da corrente. A corrente vem aqui, tenta se dividir. Uma parte vai passar pelo resistor, com folga, e a outra parte vem aqui e é barrada pela resistência infinita, né? Resistência infinita do voltímetro. Aí, nesse caso, não passa corrente pelo voltímetro. Ela passa totalmente pelo resistor, como tem que ser. Então, o voltímetro está em paralelo com os terminais do resistor. Note, voltímetro em paralelo ao resistor. E o amperímetro em série com o resistor. Legal? Isso faz com que o voltímetro meça apenas a queda de tensão no resistor. Então, o voltímetro ele vai medir U igual a R vezes I. Resistência vezes a corrente, na primeira lei de Ohm, né? Perfeito. Não tem o termo da força eletromotriz da pilha na medida do voltímetro. Então, a medida é limpa. Então, por essas definições, a posição que deve se instalar, nesse caso, a bateria, é a posição 1, de fato, né? Posição 1, que é realmente a correta. Legal? Qualquer outra posição dessas aí interferiria nas medidas. A 3 nem se fala, né? A 3 você liga em série com o voltímetro, é um crime, né? Aí, nesse caso, você não iria fazer medida nenhuma, instalando a pilha em série com o voltímetro. É a mesma coisa que colocar
o voltímetro, deixa eu ver, você coloca uma resistência infinita, você coloca uma barreira no circuito, né? Não vai. E se você coloca na posição 2, aí você dá curto-circuito no sistema. Porque aí tem que passar pelo amperímetro, mas não passa pela leitura do voltímetro, né? O voltímetro, ele lê apenas... Ele não lê apenas, aliás, ele lê coisas a mais. Ele lê a resistência e lê a pilha, né? A força eletromotriz. Então, é isso aí. Não é nem a 2 nem a 3. Poderia até ser a B, que é 1 ou 2, né? Mas só que como na leitura da 2, a tensão não é limpa, então realmente a gente tem que ficar com a 1, já que o objetivo é medir a resistência. Muito bem. Então, esse foi mais um vídeo. Agradeço a você que assistiu até aqui. Se você gosta de vídeos assim, se inscreva nesse canal e até os próximos vídeos.